Uma boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, na tua casa, esteja no teu coração, no teu lar, esteja abençoando, esteja realmente tomando conta de todo o teu ser e da tua família, e das pessoas que você ama, daquelas pessoas que te são caras, queridas, como eu sempre falo, aquelas pessoas que nós temos guardadas aqui no nosso coração, que você está rezando, aquelas pessoas que te pedem oração, que a paz do Senhor esteja com você. É com uma imensa alegria, como sempre, nós estamos começando mais um programa Ruá, o nosso canal de evangelização da Fundação Fraternidade. Muito obrigado para você que nos acompanha, para você que faz seu comentário, você que dá o seu like. Um abraço especial. Sabe quem estava nos acompanhando no programa da semana passada? A Adriana Androvandi, nossa grande irmã Adriana Androvandi, filha da dona Vera Androvandi, que já está na glória de Deus, já faz parte da Frater Cell, na Fraternidade Cell, onde tantos dos nossos já estão, inclusive agora esse ano, né, Iletes, né, e tantos outros que foram agora, e a dona Vera já está lá, dona Vera querida, que tanto fez e agora intercede por nós. E a Adri, quando eu entrei em 89, a Adriana já estava no grupo de jovens, me acolheu, e eu me lembro muito bem da acolhida da Adriana Androvandi, muito especial. Adri, um grande abraço. Deus te abençoe mesmo. Muito obrigado para cada um que reza, que torce por nós. Nós estamos aqui no nosso estúdio e eu quero já, na abertura do programa, dizer para você uma grande novidade. Nós estamos melhorando, graças a Deus, alguns indicativos da pandemia, apesar de toda essa celeuma aí de vacina e tal, e de surto aqui, surto acolá, mas o fato é que algumas coisas estão voltando a acontecer. Grupos de oração, as missas já estão mais liberadas, e eu digo para você, em breve, você estará aqui no estúdio conosco. Por enquanto, eu gravo o programa aqui junto com os meus irmãos, 3 câmeras aqui, Cauã, o nosso querido irmão Alírio, grande Alírio de Deus, e o Gustavo. E mais a nossa equipe que está lá, Flávio, Beto, nosso diretor, o Paulo, somos nós que estamos aqui. A Arabella hoje não pôde estar, mas a Arabella também faz parte dessa equipe. E eu digo para você, em breve você estará aqui. Nós vamos ter ali, aqui à minha direita, que depois vai ser à minha frente, vai dar uma mexida no estúdio, vamos ter cadeiras, vai ter aqui para você estar aqui, para você acompanhar como é que a gente faz, o que acontece antes, o que acontece depois, como é que funciona a gravação, não só do Ruá, mas a Hora da Misericórdia, 100% para Jesus de intercessão, você estará aqui conosco. Você que é nosso colaborador fraterno, seja espiritualmente pela sua oração, seja financeiramente com a sua fiel colaboração, sua generosa colaboração, você vai ver aquilo que a sua generosidade está construindo. Esta forma, este jeito que nós evangelizamos aqui agora, aqui no tabernáculo de Deus. Aguarde, de verdade. Já agradecendo, para você que é nosso colaborador fraterno, Deus te abençoe muito e vamos para a frente. Compramos agora transmissor novo da Rádio Fraternidade de Taquari, seguidinho estará no ar, mas nós fizemos parceladinho, O Paulo só ri, nosso diretor. A gente fez bem parceladinho, porque, sabe como é que é? E você vai nos ajudando e assim a gente vai caminhando. Então, em alguns lugares onde a rádio não estava alcançando mais, a Rádio Fraternidade vai chegar novamente, inclusive Porto Alegre, com a graça de Deus e com a generosidade do seu coração. Graças a Deus. Pois bem, programa Ruá desta noite, eu quero partilhar contigo alguma coisa que é essencial para a nossa vida de evangelizador. E que você vai ver, assim, e que acontece muito aqui com a gente. O título do programa você deve ter lido ali, A gente colocou assim, quanto pior, melhor. Inclusive, tem um livro, eu até não lembro agora o nome do padre, foi um padre que escreveu, que diz assim, o título do livro é assim, quanto pior a pessoa que está com você, melhor para você. Olha que loucura, Olha só que loucura. Quanto pior a pessoa que está com você, melhor para você. Eu não li esse livro ainda, eu não sei, mas o título é alguma coisa assim, eu já dei uma olhadinha, assim, alguma sinopse, e ele fala assim que essas pessoas fazem a gente crescer e tal. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. No Antigo Testamento, no livro do Eclesiástico, no capítulo 2, o Eclesiástico nos exorta à exortação. Melhor, nos exorta à paciência, à provação. A palavra do Senhor diz assim, meu filho, para mim e para você, meu filho,
se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a glória, para a vitória, para a ressurreição. Não. Prepara-te para a prova. A Bíblia da Ave Maria diz assim, prepara-te para a provação. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Endireita teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes que te humilharem, sê paciente. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 até o versículo 5. Tudo o que te acontecer, aceita-o. Pois bem, o que isso aqui tem a ver com quanto pior, melhor? Pois eu vou dizer para você. Só um parêntese, o cadinho, né? Fui dar um pouquinho antes do programa aqui, dei um Google ali, o cadinho. O cadinho é um vaso de cerâmica ou de barro muito resistente ao fogo, onde cai ali, é muito usado em funilarias, onde cai ali sabe, só aquilo que fica, o bom do ferro, separado já. Aquele ali é o cadinho. Então, quando a palavra do Senhor diz assim, o cadinho da humilhação, o cadinho da humilhação é esse vaso onde vai cair ali e vai ser purificado o metal. Então, vai ser purificado o nosso ser. Pois bem, quando eu estava na faculdade, isso, me formei no ano 2000, exatamente dia 5 de agosto de 2000, eu me formei bacharel de administração. E eu participei de um simpósio. E a primeira palestra do simpósio, um grande palestrante, assim, sabe, um cara que fala muito bem as questões de empresariais e tal. O nome dele é Roberto Chiniachik, um cara muito inteligente. E ele começa a falar, e o pessoal gosta dessas coisas assim, né? Os 5 pontos para os vencedores, para os vitoriosos, para ter sucesso na vida. Ele foi falando assim, e eu quero partilhar com vocês um deles, que de modo especial, na verdade todos eles a gente pode aplicar para a evangelização, porque ele diz que um deles é concluir aquilo que a gente começa, ter objetivos e tal, mas um que ele falou primeiro, que é o que eu quero trabalhar com você hoje, diz assim, entender de gente. Entender de gente. Conhecer as pessoas. Conhecer o ser humano. É isso. Nós que evangelizamos, ou que pretendemos evangelizar, que entramos para o serviço do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor diz assim, meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova, esta palavra, ela atinge todos os batizados, porque todo batizado é missionário, e todo batizado é discípulo, e todo discípulo sabe que vai chegar no máximo a ser igual ao mestre, e o nosso mestre é Jesus, não é fácil ser igual a ele, nós nunca chegaremos, porque ele é Deus, ele é Deus. E quando o cara começou a falar assim, entender de gente, eu olhei aquilo ali naquele longínquo lá, 1998, 99, acho século passado ainda, eu olhei assim e fiquei pensando, cara, entender de gente, a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa saber como as pessoas pensam. E aí na faculdade, assim, e o pessoal do marketing estuda o comportamento das pessoas para fazer o quê? Para fazer, por exemplo, o que aconteceu com o telefone celular. Criar uma necessidade. Logo que ele surgiu, o telefone celular, você lembra, né? Aqueles tijolão, assim, troço grandão, sabe? Parecia... Mas mesmo assim, era grande, eu me lembro daqueles de flip, assim, abria, era uns troços, mas era assim, era um status. Quem tinha, andava assim, com aquele trambolho, né? Falando que assim, com aquela anteninha preta, falando que assim, a gurizada aqui, os guri que estão aqui, nem conheceram os primeiros celulares, mas ele era uns tijolão, assim, cara, não dava nem para usar com o pochete, na pochete, assim, porque pesava muito, o troço era grande mesmo. E aí eles falavam ali, e aí eles foram agregando funções ao celular que hoje, assim, esses tempos eu vi um psiquiatra falando assim, e ele tem um canal no Instagram, a minha filha que acompanha, que segue, eu estava junto, e aí ele disse assim, vamos fazer um exercício, ele dizia, você tem que largar o celular, porque isso aí prejudica a tua vida, né? E vamos fazer um exercício, quanto tempo você fica sem o celular? No outro dia eu vi a pessoa que respondeu para ele ali, ficou 4 horas
4 horas foi o campeão, a pessoa que mais conseguiu, ficou 4 horas sem ver o celular. Isso se estuda para criar em nós uma necessidade de consumo, tá? Para a gente comprar celular, para a gente comprar o produto. Então, se você vê as propagandas, é sempre assim, tentando fazer consumir. E se estuda as pessoas, comportamento das pessoas, o que elas fazem, o que elas gostam, como é que elas pensam, onde é que elas vão consumir e tal. Se você vai no supermercado, você olha qual produto está em qual gôndola, você vê que perto dos caixas, pode ver, perto do caixa dos mercados, sempre tem docinhos ali, para as crianças, ali, uma coisinha. Né? Então é tudo pensado para o consumo, porque eles estudam, porque eles vão a fundo na psicologia, eles sabem quem decide as coisas. Para quê? Para vender. E nós precisamos desse conhecimento para a evangelização, para levar Deus para as pessoas. Meus irmãos, a gente está vivendo num tempo em que as pessoas precisam do Senhor, cada vez mais. Esse mundo ele tá se deteriorando de tal modo assim que a gente falar de Deus está cada vez mais estranho, cada vez mais assim diferente. Se por um lado a gente olha, se você entrar de madrugada, ali a partir das 3h50 da manhã, começa no YouTube o rosário do Frei Gilson, ali o pessoal no combate da fé e tal, e aí você olha, tem 145, 150 mil pessoas acompanhando o rosário, não é o terço, é o rosário, começando perto das 4. Se por um lado tem esse movimento de oração que Deus está fazendo, também tem um outro lado que cada vez mais as pessoas estão se afastando de Deus, cada vez mais as pessoas se afastando da igreja. Virou moda criticar a igreja. Na verdade, sempre foi, mas agora cada vez mais criticar a igreja, tentar mudar os dogmas, mudar os preceitos, as leis, a nossa ética moral, tudo a gente tem que se enquadrar, tudo cada vez mais. E o mundo precisa, como São Paulo escreve aos Romanos, o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. E quando nós nos manifestarmos, nós temos que nos manifestar com propriedade, sabendo aquilo que nós estamos falando, sabendo onde nós queremos chegar, sabendo como falar, como nos dirigir, em que momento nos dirigir. Não somente assim e nem é isso, não queremos queremos colaboradores, queremos gente para nos financiar. Claro que a gente precisa. Eu sonho sempre, cada vez que eu me lembro que aquele cara, aquele amigo nosso lá de Goiânia, pagou 1 milhão para ter um jogador, né, num jogo ainda de janeiro de 2021 agora, o cara deu 1 milhão, né, pagou a multa ali de 1 milhão. Eu fico pensando assim, pô, que bom que ele tinha, nem vou falar nada assim, mas eu fico pensando, eu fico olhando o Paulo tá aqui do meu lado, imagina, Paulo, nós aqui da fundação com R$1 milhão para investir aqui no estúdio, para investir nas rádios, quanta coisa a gente faria. Não tem um católico assim, é por isso, mas esse não é o foco. O nosso foco é construir um mundo fraterno. Aí, quanto pior a pessoa que está com a gente, melhor a gente vai crescer. Tem um filme muito legal, teve o Todo-Poderoso, que é um filme com Jim Carrey, que ele tomou o lugar de Deus, tal. Eu não vi todo, nunca vi esse aí. Mas agora, a volta do Todo-Poderoso, o segundo, é um filme muito bala, porque é um político americano que Deus escolhe ele para construir uma arca. Eu vou dar um spoiler para você, se você não viu, pode ver, é um filme de família, pode assistir tranquilamente. Mas o que eu quero trazer para você é um momento que Deus é o Morgan Freeman. E aí a mulher do político tinha abandonado ele, porque, claro, né, ninguém acreditava no cara, o cara tava até deixou crescer barba, cabelo, ele era um novo Moisés. E ela abandona. E ela está numa lanchonete e ele chega. Oi? Noé, isso, não é Moisés, isso, ele era o novo Noé, valeu, Paulo. Era o novo Noé, exatamente. E aí ela está na lancheria, desolada, ali todo mundo rindo do marido dela, daí o Morgan Freeman, que é Deus, no filme chega e começa a conversar com ela. E ela tinha pedido para unir a família. E aí ele começa a falar, você acha que Deus, se você pede uma família unida, Deus vai unir a tua família ou ele vai te dar oportunidade para unir a família? E aí, sabe, muito legal, ele conversa com ela entende, e ele dá a reviravolta no filme, que eles voltam e tal. Veja o filme que vale a pena. E aí ela está conversando, pediu mais comida, e ele nem serve quando vê a comida está ali no prato dela. É muito legal. E aí isso serve para nós. Isso serve para nós. Ora, nós queremos ter um coração misericordioso. Como é que nós vamos ter um coração misericordioso se nós não vamos exercer misericórdia?
Você acha que Deus vai simplesmente trocar o nosso coração e vai nos dar um coração misericordioso? Ou Ele vai nos ensinar, exercitando a misericórdia? Uma pessoa que quer ter músculo, né? Quer ser musculosa, quer ser sarado e tal, vai o quê? Vai para academia. Vai ficar se injetando bomba, coisa para ficar... Não, o mais saudável é ali, com acompanhamento de um profissional de educação física, vai levantando, e aí vai crescendo a musculatura, daí vai se desenvolvendo, o corpo vai tomando forma, aos pouquinhos, mas você tem que fazer aquele esforço, tem que levantar peso, puxar ferro, como a gente fala. Meus irmãos, na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. São Paulo vai nos exortar, e se você pega as cartas de Paulo, tem muita coisa que Paulo fala das suas experiências espirituais. São Paulo foi um homem místico, um homem que teve experiências profundas, recebeu ali, sofreu pelo nome do Senhor, mas muita coisa das suas cartas é relacionamento humano, é gente com gente, pessoa com pessoa. Suportai-vos mutuamente, adiantai-vos em honrar uns aos outros. Por isso que nós precisamos nos conhecer, conhecermos uns aos outros. Claro que a nossa tendência, a tendência de todo mundo é assim, nós nos unirmos, nos separarmos assim em tribos, né? O pessoal se junta assim, o pessoal gosta de futebol aqui, o pessoal gosta de não sei o que ali e tal. Isso é normal. Nós queremos também viver em comunidade. Que bom quando, por exemplo, tem um galeto, né? Um galeto da paróquia. Puxa vida, quando tinha nossos galetos aqui, a gente revia assim um monte de gente. O pessoal vem só no galeto. Não é a questão que o pessoal vem só no galeto, mas a gente reencontra. Às vezes as pessoas com seus afazeres, suas coisas, não tem mais aquele tempo, mas são pessoas amadas. São pessoas que nós gostamos e a gente revê e a gente reencontra aquelas pessoas nesses momentos. Essa acolhida, esse jeito que a gente olha, nós precisamos entender as pessoas, compreender as pessoas. Se nós não temos isso no nosso coração, a nossa evangelização vai ser vazia. A nossa evangelização não vai gerar fruto. Jesus conhecia muito bem o ser humano. Se você pega o Evangelho e você lê, muitos momentos a palavra diz assim, mas Jesus conhecia o seu coração. Mas Jesus conhecia a sua intenção. Mas Jesus sabia isso e conhecia exatamente. E ele sabia em quem ele podia confiar, em quem ele podia puxar um pouquinho mais, em quem ele podia exigir, quem é que ele podia dar uma carraspana. Ele falava quando precisava, porque conhecia as pessoas. Como um pai que sabe que para um filho ele pode dar um gritão assim, para outro filho ele sabe que não funciona assim. Ele fala, filho, vem cá, meu filho, pensa bem. Sabe que nós temos que conhecer assim as pessoas. São Paulo vai nos falar, ele diz assim para nós da igreja, batizados no Espírito Santo, dons, aquela coisa. São Paulo diz assim, quando fala aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 1, São Paulo diz assim, nós, os fortes, que beleza, hein? Nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Olha o que São Paulo fala. Cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem, para edificar. Pois também Cristo não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriam caíram sobre mim. Olha que palavra. Imagine só no mundo assim surreal. Todos nós vivendo e cada um procurando agradar uns aos outros. Fazer aquilo que lhe agrada. Fazer aquilo que agrada a outra pessoa. E nós precisamos aprender a conviver com quem pensa diferente de nós. Com quem vive diferente de nós. Com quem tem, inclusive, uma fé diferente da nossa. Nós não temos, eu vou dizer para você, nós não temos entre os mais de 7 bilhões de pessoas neste mundo, nós não temos nenhuma delas que seja nosso inimigo. São Paulo, quando escreve aos Efésios, diz assim, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os espíritos malignos, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Daí você vai dizer assim, por que tu não conhece eles? Claro que a gente sabe que todo o mal do mundo tem só uma fonte que é demônio, Satanás, o enganador, a gente sabe disso. Mas muitas vezes a gente transfere assim para as pessoas. E nós viramos os vilões, no lugar de sermos
os salvadores, nós viramos os vilões. Entende? Quando a gente chega acusando, quando a gente chega falando, quando a gente chega, sabe, jogando na cara, falando, sabe, nós muitas vezes perdemos a nossa razão. Nós perdemos o nosso jeito. E nós não evangelizamos. E nós não amorizamos. Isso significa que nós devemos abrir mão da nossa fé? De modo algum, nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. A gente não precisa disso. Eu digo para Letícia, minha filha, que hoje está com 15 anos, está no ensino médio, e ela tem os colegas dela ali que não vão na igreja, pensam diferente e tal. E eu disse assim para ela, principalmente, por exemplo, com relação ao aborto. Tem discussão na aula, periri. E aí eu disse assim para ela, chama tuas amigas e conversa com elas, né, se tu quiser conversar. Aí tu diz assim, olha, tu acredita na Bíblia? Se ela começar a dizer assim, não, mas a Bíblia foi adulterada pela igreja quando estava escondida. Bom, tu diz assim para ela, olha, vamos falar do tempo, será que vai chover? Já não tem mais o que conversar, porque nosso fundamento está na palavra de Deus e na doutrina da igreja. Né? Agora, se a pessoa critica a igreja e não acredita na Bíblia, como é que a gente vai conversar? Bom, então a gente vai falar de outro assunto. A gente não precisa assim expurgar, não, sai daqui, não. Conversa de outro assunto. Não posso conversar contigo, porque as minhas verdades, a minha fé se baseia no que está escrito na Bíblia. Se tu não acredita na Bíblia, tudo que eu disser para ti, tu não vai aceitar. Então, assim, mas a gente não precisa, assim, sabe, sair, sabe, com uma espada na mão e está sempre passando. Não, a gente não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. O Senhor sabe. Os discípulos sabem. Eles sabiam. A gente sabe que conviver não é fácil. Não é fácil. Olha, um dia você vai estar aqui com a gente, aqui você vai ver como é que é aqui o estúdio, um pouquinho antes de começar o programa, as coisas que acontecem, por causa daqui, por causa dali. Quanto pior a pessoa que está contigo, mais você vai exercitar misericórdia, mais tu vai exercitar paciência. Como é que a gente vai aprender a ser paciente? Como é que a gente vai mostrar esse fruto do Espírito Santo se não tiver alguém do nosso lado nos enchendo a paciência, nos torrando a paciência? Para a gente ser o quê? Paciente. Santa Teresinha, ela dizia, bem na frente dela, olha só que coisa, na frente dela, ela não gostava de barulho. Tinha na frente dela uma irmã que ela não gostava, não podia nem ouvir a voz da irmã. E quando ela ia rezar, a irmã levava o terço e ficava fazendo barulhinho com as contas. Agora você imagina no mosteiro, sabe aquele barulhinho? E isso ela não gostava, irritava ela por dentro. Mas o que ela fazia? Pode procurar nos escritos dela. Ela tratava aquela irmã bem. E aí um dia a irmã chega para ela e diz assim, olha, Teresinha, eu gosto tanto do jeito que tu me trata, com tanto amor. E aquilo ali para ela era um exercício assim, de misericórdia, porque ela não gostava daquela irmã. Esses são os exemplos dos santos que nós devemos seguir. Esses são os exemplos dos santos. Então nós precisamos entender, conhecer as pessoas. Coisa boa, coisa maravilhosa. Quando alguém vem e explica para nós as nossas reações. Quando vem alguém aqui, a gente já teve aqui na fraternidade, nossa querida irmã Miriam uma vez falou para nós sobre as pessoas. Tem pessoa que é visual, tem pessoa que é auditiva, tem pessoa que é sinestésica e tal. E ela diz assim, explicando, a pessoa que é auditiva, ela enxerga, mas ela tem que focar muito. Então, muitas vezes, assim, a pessoa está passando do teu lado e não te viu, e aí, assim, a pessoa ela não vai te ver. Entende? Porque o visual dela, sabe, ela é ativada por um outro sentido. E daí o que a gente faz muitas vezes? Dentro da igreja, me dá abraço à paz de Jesus. Fora da igreja, passa por mim e nem me viu. A pessoa, não é que ela fez por mal, entende? Nós temos esta hipersensibilidade para as coisas com as pessoas dentro da igreja, com os nossos irmãos. Nós não precisamos ser assim. Nós não precisamos viver assim. Isso atrapalha a graça. Isso atrapalha. Se você pegasse as pessoas que saíram da igreja, as pessoas que pararam de participar da igreja, que até trocaram de religião, que antes tinham as suas verdades ali fixas, né, e mudaram, se você tivesse a oportunidade de entrevistar, falar com essas pessoas, você ia ver que pouquíssimas pessoas saem por questões doutrinais. As pessoas não saem porque agora não acredito no dogma da infalibilidade do Papa. Não, não acredito mais no dogma da virgindade eterna de Nossa Senhora. Imaculada Conceição. Não. As pessoas saem porque brigam umas com as outras. As pessoas saem porque se decepcionam com os coordenadores, com o padre, não sei o quê, com alguém que um dia ela esperava um abraço e não veio. E essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. De todos os lados, tanto para dar
quanto para quando a gente não recebe, a gente conseguir compreender. Não é fácil. Quando Jesus disse, está em Mateus, no capítulo 19, quando Jesus fala para os apóstolos, por exemplo, isso, eu vejo pouca gente falar sobre isso, né? Quando Jesus diz assim, ó, ele diz, vocês não sabem que, né, Deus criou o homem para a mulher para o homem e tal, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E aí os apóstolos perguntaram, tá, em Marcos, na verdade, não, em Mateus 19 mesmo, ele diz assim, por que então Moisés ordenou que desse carta de divórcio? Ele disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudia, exceto por motivo de fornicação, e aí o que os discípulos dizem? Senhor, se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Olha o que eles estão dizendo. Quer dizer, bom, se eu vou ter uma mulher do meu lado, que eu não posso me divorciar dela, que eu não posso, então não vale a pena casar, porque é impossível viver com uma mulher. É isso que eles estão dizendo. É exatamente aqui que eles estão falando. E aí Jesus, o que vai falar? Jesus vai dizer assim, olha, vocês não entendem, mas Jesus invoca e diz assim, a Deus nenhuma coisa é impossível. O Senhor Jesus fala que esse relacionamento assim, homem e mulher, de casal, precisa de uma ação de Deus fantástica. Entende? Por quê? Porque nós somos pessoas assim, criadas com culturas diferentes, com jeitos diferentes, daqui a pouco a gente se une para um casamento e que, se a gente quer ser fiel aqui à aliança que a gente coloca, a gente vai suportar e vai seguir. E numa comunidade, pessoas que estão ali unidas para trabalhar pelo mesmo objetivo, pelo Senhor e tal, e daqui a pouco que a gente vê, às vezes, mais que a gente vê a nossa própria casa. E aí? Ah, mas eu não estou casado com ele. Claro, a gente não está, mas é a nossa comunidade. São aqueles que o Senhor deu para nós. Por isso que a gente precisa entender de pessoas, conhecer os temperamentos. Se você procurar no site do Padre Paulo Ricardo, tem ali um curso sobre temperamentos, né? Os coléricos, tem os sanguíneos, os melancólicos, o último não me lembrei agora qual é. São 4 temperamentos. A gente tem que saber os temperamentos para saber como é que faz, como é que chega, sabe? Para a gente evangelizar melhor, para a gente poder viver melhor, uns com os outros, para que as pessoas possam nos olhar, e aí sim, como falavam para os apóstolos, vede como se amam. Vede como se amam. Olha, é isso, esse é o sinal. Por isso, quanto pior, melhor. Quanto mais você tem uma pessoa que você não gosta aqui do seu lado, ela, sabe, suporta essa pessoa, cresce com ela, que vai fazer você crescer. Vai te fazer crescer. Então, nessa hora, nesse momento, assim, que eu quero de verdade, assim, que a gente renove o nosso amor uns pelos outros. Não só pelos nossos irmãos de comunidade, mas aqueles, assim, que atacam, que nos ferem. Olha, a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos. Como é que nós vamos receber essa bem-aventurança se não tiver quem nos persiga? E daí vem alguém, começa a nos perseguir, a gente fica bravo, a gente fica chateado, a gente quer xingar a pessoa para acabar com isso. Quando a gente deveria, assim, nos alegrar no coração, puxa, eu estou sendo perseguido por causa do Senhor. Estou sendo atacado, estão debochando de mim por causa do Senhor. E aí quando vem a prova, o que acontece? A gente foge. A gente, sabe, fica furioso, se indigna, como é que está acontecendo isso? Por que essas pessoas vêm? Não, meus irmãos, não é assim que a gente vai dar testemunho. Não é assim que nós vamos mostrar o reino de Deus, não é assim que a gente vai construir um mundo fraterno. A gente vai construir um mundo fraterno quando nós conhecermos as pessoas, sabe, ali o interior delas. E o Senhor nos dá essa graça de chegarmos e apresentar o Senhor Jesus, de um jeito que vai ser irresistível, como foi para mim um dia, como foi para você que me acompanha talvez, como foi para cada um de nós que está aqui. Alguém nos apresentou Jesus de uma forma irresistível, veio exatamente do jeito que a gente precisava. Mas não foi assim, sabe, na facada, sabe? Não. Felizes os bem-aventurados os mansos de coração, porque possuirão a terra. E nós queremos possuir a terra, sabe para quê? Para entregar a terra toda ela para o Senhor. É para isso. Então eu te convido nessa hora, vamos nos colocar na presença do Senhor. Pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo
sobre nós. Amorize cada vez mais o nosso coração. Nos ensine sobre as pessoas, sobre os seus filhos. Nos mostre os melhores caminhos. Nos ensine a amar as pessoas cada vez mais e mais. Mais, porque a nossa evangelização é isso. É no amor. O Senhor na última ceia disse assim: amai-vos uns aos outros, porque é nisto que todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos. É neste amor. Eu te convido a isso. Eu te convido a abrir assim o teu coração, não para ideias, não para novos conceitos, não para uma nova religião. Não, nós conhecemos já a verdade. Mas eu convido você para abrir o seu coração para novas pessoas, sabe, para conviver com as pessoas no amor, fazer fraco com os fracos, para ganhar a todos para Cristo, ganhar todos para o Senhor, todos eles. Nós queremos levar as pessoas para Deus e para isso nós precisamos conhecê-las, conhecer as pessoas, ver como elas pensam, como elas agem e levar a apresentar o Senhor de uma maneira irresistível. E o Espírito Santo nos ajuda a isso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Toca, modela, nos dá as palavras na hora certa, as palavras certas. Nos ensina a suportar aqueles que não pensam como nós. Nos ensina, Senhor, a suportar aqueles que até mesmo, Senhor, te atacam. Te atacam. Nos ensina a suportá-los. Porque se nós nos afastarmos deles, que chance eles terão de salvação? Ensina-nos, Senhor Jesus, a conviver com as pessoas, a conviver assim, harmoniosamente, com a sabedoria de não mover uma palha aquilo que nós acreditamos. Vem com a tua graça e ensina-nos, Senhor, nós te pedimos. Maria Santíssima, Mãe de Deus, intercede por nós, para que nós possamos de verdade levar todos para o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus. Eu te convido para a nossa oração. Enquanto eu rezava, lembrei o outro temperamento que eu não tinha falado, os fleumáticos. Então tem os temperamentos, o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Vai estudar para te ver exatamente como funciona essa questão dos temperamentos. A gente sabendo essas coisas, a gente vai evangelizar melhor, a gente vai falar melhor, a gente vai abordar melhor as pessoas. Para quê? Para vender algum produto? Não. Para levar Jesus, a salvação para elas. Vamos rezar. Reze comigo a nossa oração no final do programa de louvor, de reconhecimento e também de reparação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, pela companhia. Obrigado para você que está compartilhando o programa e compartilhe mesmo para que mais gente seja alcançada pela misericórdia e pela graça de Deus. E em breve, em breve, você estará aqui no Tabernáculo de Deus, acompanhando a gravação do programa Ruá e todos os demais programas que nós estamos tendo a graça de realizar neste lugar. Então, valeu mesmo, tá? Dá o teu like, deixa o comentário, manda para o nosso WhatsApp aqui, o pessoal WhatsApp aqui da Fundação, WhatsApp que você conhece, comentar alguma coisa e compartilhe esse programa, para que mais pessoas aprendam assim que a gente tem que entender de pessoas e amar as pessoas para evangelizar. Até semana que vem, se Deus quiser e permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.